ser professor. Que gostoso, professor Fracalanza. Que gostoso ver um professor dando aula, sabe? Que inveja, sabe? Essa metodologia. Que bacana, como prende todo mundo, sabe? Eu fiquei aqui pontuando as coisas. E você falou aí dos ciclos da natureza, que a gente não percebe mesmo, né? E tem 2 ciclos novos que estão aí, que vão mudar também muito e não estão sendo percebidos, que é o ciclo da cannabis, que está chegando com tudo, não é? Vocês estão vendo ela com tudo aí, mídia pesada, e um ciclo que eu descobri há poucos meses, e que o professor Adilson Moreira, já saiu do nosso almoço direto pensando nesse ciclo do ozônio, da ozonioterapia. Então, é um ciclo que vai mudar a vida também na Terra. E eu estou convencido disso, sabe? É uma questão que eu estou sendo um cobaia VIP, não é? Desse assunto. Então, são ciclos novos, viu? Mas a arquiteta Fernanda, toda vez que eu faço algum blá, blá, blá por aí, eu começo dizendo, eu vou falar de um monte de coisa que vocês vão falar, será verdade desse cara? Pô, então, desde já, dia 24 de outubro, exatamente de hoje a um mês, é o dia da visita VIP ao CETEC. Vocês estão todos convidados, desde já, porque vai que não dá tempo de eu falar ao final, fica aquela correria, ou seja, 1 minuto, 2, tal. Então, dia 24 de outubro, vocês vão conhecer o CETEC. Alguém aqui conhece o CETEC fora ele? Que bacana, sabe? Que bacana, porque aí, às vezes eu fico puto, né? Porque ninguém conhece, mas é bacana porque todos estão desafiados a conhecer. Aí vocês vão chegar lá, por falar em arquitetura, vocês vão chegar e ver um prédio absolutamente horroroso, sabe? Então, é um negócio, é USP aquele, nós estamos lá na área nuclear, lá no Instituto de Pesquisa Nuclear da USP, não é? Então, há 23 anos, olharam aquele prédio de 9.000 metros, falou, Sérgio, é o que tem desabitado aqui, está há 25 anos largado, e era um prédio para rejeito nuclear, da área nuclear, tem só 40 toneladas aí de rejeito nuclear. Eu peguei, limpamos o prédio e fomos habitando lá, somos medidos a cada ano, está todo mundo forte aí, não tem problema nenhum. Mas, então, não façam julgamento quando chegarem lá, esperem entrar. E entrar e abrir as portas. Então, eu falo, é feio para burro, mas depois, atrás de cada porta, tem um sonho incrível. Às vezes, tem um pesadelo. Mas, a maioria é alegria, não é? Então, é isto daqui, isso não é entrar, não, isso aqui é o preparo, mas agora que eu vou, é que isso aqui foi da mesa, né? Mas aí, Alessandro, eu te conheci no dia 6 de dezembro de 18. Faz pouco, hein? 9 meses que você nos deu a honra de ir ao CETEC. E quando ele me ligou, escreveu um e-mail que ele queria conhecer o CETEC por tantas coisas que ele se mete, e lá foi ele com uma equipe de empresários, uma equipe de amigos, 6 de dezembro de 18, e eu já estou tendo a honra de vir aqui. Cara, essa amizade tem 5 anos, hein? Já fui conhecer o escritório, a rua dele, não é? Enfim, eu tinha escrito aqui, antes de começar o começo, fechar com o Rubens Recupero, começar lembrando que o Rubens Recupero, quando falou dessas fases todas da política, misturou com economia, e eu já estava com medo, eu já estava com vontade de ir embora, sabe? Aí ele falou de Walter Benjamin, que tem que ter esperança. E aí eu sei que, quando vocês forem ao CETEC, vocês vão ver como buscar um pouquinho de esperança. Vocês não vão sair de lá da mesma maneira que entraram. Eu tenho certeza. Vocês vão curtir aquilo. E foi isso que o dia que o Emerson Capaz, um secretário de Ciência e Tecnologia de São Paulo, que cruzava comigo dentro da Fiesp, no pensamento nacional das bases empresariais, nós construímos o PNBE, e aí ele se candidatou à Fiesp, né, para ser presidente, levou um ferro desgraçado, mas nós nos juntamos, e o Emerson disse, Sérgio Rizola,
O Flávio Fava, reitor da USP, tem um desafio à USP. Nossa, eles querem construir uma incubadora de empresas, isso há 23 para 24 anos. E aí, o prédio que tinha era no IPEM, Cláudio Rodrigues era o superintendente do IPEM, um cara corajoso que teve peito. Naquele tempo não tinha parceria público-privada. E aí nós chegamos lá com esse desafio, há 23 anos. Eu antes estava muito bem de vida, tinha uma vida tranquila, depois eu não tenho mais uma vida financeira, mas eu sou feliz. Então, eu acabei abraçando esse negócio de tal maneira, fui me envolvendo, fui me desligando de todas as minhas coisas do privado, e aí me meti de corpo e alma. Então, a gente está lá, muito feliz, mas muito tempo se passou e tem história para contar deste negócio aqui, que a graça é isto, é conversar lá com os empresários. Esse blá, blá, blá meu impressiona, assim, eu sou até convenço um pouco, né? Com 70 anos você aprende alguma coisa. Eu sou itapirense, nasci no dia 7 de 7, 7 vezes 7, 49, em Itapira, na Avenida 7 de Abril, às 7h30 da manhã, da casa do meu tio José Sete. Não precisa. E eu não ligo muito para número, não, tá? Mas eu gosto do 7, não é? É um número meio cabalístico e nós vamos tocando assim, né? Ao final, todos vão levar essas caixinhas com Dengue Tech. Cada um vai levar 2 dessas daqui e depois vocês vão ler o manualzinho de instrução que segue junto, né? Muito bom. O ABSP 34.715. Então, também sou advogado e isso me dá o direito de falar um pouco de economista. Não pode falar tudo o que quer, né? Mas eu posso. Eu sou advogado, estou na minha casa, não é? Dá para falar muita coisa, muita verdade, muita merda também, não é? Vamos lá. Isso eu estava lendo ontem à noite, lá, quando eu antes saí de CETEC, chegou assim a revista da advocacia, né, que foi lançada ontem, 23 de setembro. Eu peguei essas frases, só pus aí, só para encher o saco, porque achei que ia faltar tempo para mim. Advocacia não é profissão de covardes. E o Luiz Felipe Salomão, nosso ministro do Superior Tribunal de Justiça, disse: o profissional de direito deve estar preparado para estes novos tempos. Olha que recado para esse momento de transformação total da nossa sociedade, da nossa economia, dos nossos costumes, este mundo digital que chegou inteirinho para mudar tudo, 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 tudo. Quem não se arrumar nisso vai ser arrumado. Quem não aprender digital vai ser digitalizado, né? Eu gostei dessa do Pedro Bial, sabe? Foi o idealismo que nos levou, jornalistas e advogados, buscar tais profissões. Lembram do que nos movia, estudantes? Lembram que foi a vontade de justiça, o desejo ético de ter um trabalho que, ao fazer o bem, se faz o bem. Então, puta, gostei. Ele deve ter se inspirado. Eu gosto do Bial, né? Tem hora que ele me enche o saco, mas gostei. E eu li, entrou assim legal para dizer que, a hora que eu me formei, comecei a trabalhar com o meu tio Rizola de Itapira, um grande penalista, defendendo um monte de gente. Eu queria ser um tribuno. E aí, meu tio, eu lá de assistente, o segundo, terceiro tribunal que ele foi defender em Itapira, ele tirou um criminoso que a cidade inteira que ele queria que o cara perdesse. Mas meu tio tirou ele livre. E eu não me conformava, porque o crime foi bárbaro, mas o advogado era bom. Naquele dia eu falei, não serei mais criminalista. E fui fazer uma pós em Direito Internacional. Depois fui fazer, naquele tempo, propriedade intelectual. Mas, enfim, me formo advogado e tinha um concurso no Brasil do Banco Central. Em 72, o Banco Central do Brasil começava a existir. 100 vagas, 37 mil candidatos, e esse babaca entrou lá. Nós fundamos o Banco Central em Brasília em 72. E
com aquela coisa linda que era fundar, eu consegui ficar em Brasília 2 anos, 11 meses, 1 dia e meia hora. E foi o primeiro maluco a pedir a demissão no Banco Central para viver esta vida aqui. Era um dos melhores empregos do Brasil. Só diplomata em Nova York, Roma e Paris que tinha uma vida melhor do que funcionário do Banco Central. Mas aí eu saio para ser feliz. Isso lá, bem jovenzinho e tal. Mas nós estivemos aqui para falar de CETEC, né? Então, nos dias atuais, gente, todas as corporações estão na mesma rota de busca por novos modelos de negócio e da inovação. Todas querem motivar o seu time de empreendedores, seu time de funcionários, desenvolver o intraempreendedorismo dentro da organização. Enfim, todos estão buscando como que a minha organização pode crescer neste mundo em constante movimento e com uma violência e uma rapidez que ninguém dá conta mais. Então, eu quero dizer para você, eu li esse livro, que vale indicar, não está aqui, mas está na minha mesa, A Quinta Disciplina, de Peter Senge. Como é gostoso ver a maneira que ele aborda o pensamento, o raciocínio sistêmico. A organização que cresce, mas botando todo mundo mais ou menos na mesma nota. Como é que isso é possível? As nossas startups, quando nascem neste ambiente, é um pedacinho da lição que a gente tenta incutir, tenta levar para eles, para que cada parceiro, cada patrão, cada proprietário de uma startup, ao contratar alguém, que essa pessoa seja integrada totalmente ao negócio. Isso é um princípio muito, muito, muito forte. Vocês vão perceber que eu empacotei o CETEC, né? E estou trazendo para vocês para entender um pouquinho o ecossistema que nós estamos metidos. Não é a incubadora em si e o resultado dela, que é a parte principal que nós vamos mostrar, mas é entender que para você ter uma organização que faz isto, ela tem que estar interligada numa rede de relacionamento por toda a cidade, por todo o estado, por todo o país e para fora também. Então, o CETEC é uma organização que aprende, como a nossa Sanfran está aprendendo hoje. Isto que o Alessandro está fazendo, isso que cada um de nós veio aqui aprender, é uma organização que está desbravando, que está aprendendo. É isso o tempo inteiro, não é? Muito bem. Vocês vão ver que nós somos hub. Hub. A palavra é hub. O tempo inteiro a gente está conectando todas as organizações que lidam com inovação e empreendedorismo. Tudo. Eu listei um monte, não vou nem falar. Mas uma das razões que nós estamos aqui conversando com vocês, advogados, estudantes de advocacia, perceberem e avaliarem o valor, o tamanho do universo jurídico dentro dos ambientes que trabalham com startups hoje. E, para isso, será que tem alguém aqui que não tem aí na sua estante ainda? Isso aqui foi lançado em fevereiro, nós estávamos lá, isso aqui é o livrinho de lançamento, Manual do Direito para Startups. Sabe? O Eric Frederico Aioli é também em Sanfran, são 18 advogados que se juntaram, 7 desta casa, e outros maravilhosos por aí, escreveram 14 capítulos abordando todos os aspectos da governança e do compliance de um mundo de uma startup. Prestem atenção, porque este livro eu li, pego capítulos e a gente brinca com os nosso time de juristas que temos lá, não é? Claro, eu, lá dentro do CETEC, sou um pedacinho advogado. Nós temos um timão de advogados para várias áreas. Mas nós estamos acompanhando a Associação Brasileira de Low Tax e Legal Tax. E vendo o tamanho que esses caras estão crescendo. Eles estão fazendo um evento dia 10 de outubro. 10 de outubro, pelo amor de Deus, já estão com 2.000 inscrições, é o papo lá.
não é? A Aurum Summit. Você viu falar isso já, né? Você está acompanhando isso? Você é palestrante lá já? Not yet. Então, a gente vai olhando este mundo aqui, e, claro, isso é um pedacinho do nosso negócio lá, não é? Nós queremos também que, de repente, depois de conversar com vocês e ver esses negocinhos, você fala assim, ser só advogado é pouco para mim. Eu também quero ter uma startup. Mas não só de liga no mundo legal, no mundo de meu direito. Eu quero me inspirar, quero me aproximar das startups para ver, com a minha competência, eu tenho aqui uma reserva de competência, quero me aproximar de startups. Ou então eu tenho uma reserva financeira, quero investir nas startups. Tenho um parente, vão ao CETEC, vocês vão descobrir, eu vou mostrar já já, espaços. Não é? Olhei o site direitinho da Sanfran e vi meu negócio e aquela parte, o acadêmico. Dá para contribuir, então, já estou falando com a nossa assessoria de comunicação, dá para ter muitos inputs e negócios dentro do seu site aí. Você já entrou no site de vocês? Que maravilha, quantas coisas eu vi lá, nunca tinha entrado. Então, esse negócio que eu vou começar a falar é o CETEC, que há 5 anos passou a ser a incubadora da USP e do IPEM, o Instituto de Pesquisa Energética e Nuclear, lugar que nós estamos. E o CIETEC, que por 16 anos era tudo, era incubadora, era o gestor, passou a ser apenas ou tudo como gestor. Então, a incubadora de empresas inovadoras da USP-PEM tem um gestor chamado CIETEC. Não vai dar tempo de ver filminho, mas este filme futurista do Gerd Leonard, que já tem 2 anos e meio que roda, ele tem 3 minutos e 59, tem que ser visto, porque é uma delícia. Então, olhem quem não viu esse filminho, porque ele mexe com a gente sobre esse futurismo, esse futuro que está aqui. Sabe, como é que você não agarrou isso ainda? Ele mexe com o brilho de qualquer um. Vamos lá. Enfim, o que a gente faz lá? Vocês vão perceber que nós ajudamos startups na sua arquitetura empresarial para, no menor tempo possível, provocarem alto impacto econômico e social, tornando a inovação simples, segura e escalável. Certo? E essa frase que a gente criou, o CIETEC te dá asas, mas voa junto. Ela é diferente de uma que a gente vê que está aí por aí, o cara se voa sozinho. Não é? Essa é só uma foto mostrando uma reunião nossa, do time nosso com a assessoria de comunicação. Esse é evento do ano passado em Paris, que é em 18, que tinham 3 startups nossas. É importante destacar o trabalho do Sebrae São Paulo. O Sebrae São Paulo foi responsável por nascermos. E até há 2 anos, 3 anos, a régua do Sebrae não atingia os empreendedores de um CETEC. O Sebrae subiu a régua. O Sebrae passou a ter, em fevereiro de 18, um time de mentores. Ele começou com 50, hoje está com 150 mentores, tops, de grandes empresas. E ele vai lá dentro do CIETEC, nós, em fevereiro de 2018, escolhemos 30 startups que foram adotadas por 30 grandes mentores que são executivos de grandes empresas, levando a nossa startup também para dentro das grandes empresas e fazendo mentoria pesada. Essas empresas chegaram ao final do ano com resultados incríveis, incríveis. Este ano, o programa foi repetido com 25. A questão, semana passada, a gente recebeu um outro grupo de mentores da Right Management. É um grupo americano que está há pouco tempo no Brasil, e nós estamos com 23 mentores novos. Gente, startup é mentoria. Você tem que ter mentores de todos os tipos. Já não é mais um mentor para tudo. Você tem que ter um mentor estratégico para marketing, você tem que ter um mentor que fale de propriedade intelectual, fale de patente,
Você tem um mentor que vai olhar o investimento e o encaminhamento desta empresa. Você vai ter um mentor que vai cuidar do conselho de uma startup que tem que ser criado. Você vai ter mentores para orientar o time de pessoas, o RH. Como é que você tem gente bacana lá dentro com o cara. É isso mesmo, a Right Management foi no CETEC com os 23 caras, dia 10/9. Reunião com a Bioativos e o grupo da BRF, uma empresinha, né? BRF e tal, fazendo negócio com essa empresa nossa, que na frente eu vou mostrar o produto dela. Aqui o Grupo Votorantim, eles, a cada 7, 8 meses, nós temos alguma empresa, o Grupo Votorantim é muito atuante dentro do mundo startup. Samsung, vocês falam Samsung, é Samsung. Eu digo que vocês for na Coreia, você fala Samsung, vai falar Samsung. Então, aprenda aí. Então, a Samsung é um parceiro há 4 anos. Ele acelera negócios com dinheiro da Lei de Informática Brasileira, põe para a empresa e, por 10 meses, ele acelera a empresa dentro do CETEC, traz o time dele lá para dentro e, a cada ano, pelo menos 4 a 5 das aceleradas vão para a Coreia ficar 1 mês. Então, olha que puta parceria, não é? O Grupo Jacto Unipac, com a Omni, vai lá, reuniões. Grupo São Martinho, um grupo muito atuante com startups, entrando forte com esse mundo. Spin-out, esse é um termo que vocês pouco falam. A spin-out é a startup, a empresinha que nasce de uma grande empresa ou de uma média empresa. Todo mundo fala spin-off, tudo é spin-off. É confusão, mas se quiser falar certo, fala spin-out. O que é inovação para nós? Uma forma diferente de realizar melhor algo já conhecido. O professor Silvio Santos, da USP, companheiraço. Inovação sem cliente volta a ser uma ideia. Nosso amigo ex-reitor do ITA, Mical, que morreu há 2 anos. Inovação sem nota fiscal volta a não ser nada. Esse é o grande Silvio Meira, que esteve no CETEC a semana passada, companheirão da Timóteo. É bacana essa frase de um tal de Peter Drucker, que o empreendedorismo não é um traço de personalidade, é comportamento. A gente prova nesses 21 anos de estrada, às vezes a gente recebe o cara, você conversa com ele e fala, esse desgraçado não vai a lugar algum, não é possível, é muito ruim. Mas a ideia dele é boa. Na medida que ele entra e passa a conviver conosco, entra no ambiente deste, o cara começa a mudar e moldar-se. O ambiente molda as pessoas, tanto para o bem como para o mal. O empreendedor é o cara que consegue desenvolver a arte de resistir à vontade de desistir. O que é incubadora? Vocês vão perceber que o CETEC é uma incubadora, mas daqui a pouco vocês vão perceber que ele faz muito mais que ser incubadora. Ele é uma aceleradora de negócios também, é um mini parque tecnológico. Aí nós vamos entender o que é parque tecnológico. Então, acelerador é isso. Você pega uma ideia e ajuda a transformar até um ponto que ele começa a escalar para o mercado. Aí está na hora dele voar sozinho. Aceleradora. Isso é um termo que está todo mundo conhecendo, só em São Paulo acho que já tem umas 18, 19 aceleradoras. O que é aceleradora? É de um dono, de um investidor, e aí ele garimpa negócios que já estão num ponto bom, vão lá ao CETEC, vão em outras incubadoras, ou no mercado, e vão acelerar em poucos meses alguma coisa que ele vai investir, e passar para frente ou dividir o investimento dele, não é? Até o Papa fez uma aceleradora em 2015. Agora, ele fez a segunda aceleradora. Olha quem que apoia o Papa, lá, uma tal de IBM, Microsoft, a Globant, lá da Argentina. Então, até o Papa está acelerando negócios da própria religião e coisas muito sociais, independentemente de religião, mas com o apoio desses pesos pesados do mundo. Escalada do empreendedorismo, como é difícil, olha a escalada, atinge o conhecimento, atinge o negócio, aí vem o sucesso. A ACE, uma aceleradora, que agora em julho parou de acelerar. Ela investiu em 120 startups ao longo de 8 anos.
Agora ela para de ser aceleradora e vai cuidar das 120 startups que ela investiu. Pedrinho Weingärtner. Vamos lá. Cubo. Quem aqui já foi no Cubo? Vários. Quem não foi, põe aí o Cubo no radar. Gostoso de ver. E agora não é mais o Cubo, é o Cubão. Ele multiplicou por 4. E sexta-feira fez 4 anos. Foi uma festa memorável do Cubo. Olha lá, Cubo, dia 20 de 9, 4 anos. Foram 8 palestrantes. Uma delas foi CETEC. Vamos lá. Quem já foi no Inova do Bradesco? Ninguém? Poxa, olha quanta gente que precisa conhecer essa aceleradora, esse coworking como o Cubo do Bradesco. O Cubo é do Itaú e o Inova é do Bradesco, Paulista com Angélica. Tem que conhecer esse espaço, que é da WeWork. Vocês vão perceber um ambiente incrível. Hoje está com 190 startups, sempre fintechs. É o mundo fintech. 95% é fintech. Diferentemente de CETEC, que a hora que eu começar meu trabalho e apresentação, vocês vão perceber que é hard science, life science. Depois de amanhã, dia 26, vai em São Paulo. Eu estou dizendo isso porque impressiona o número de coisas que estão acontecendo com startups. É impressionante. Isso aí foi inaugurado há 3 anos na Berrini, o Coworking. É vaca mesmo o logo dele. Coworking. É que sacada bonita de nome, né? E ele já vai inaugurar a Coworking aí na Lapa, dia 26, mais conhecido como depois de amanhã. Isso daí é o Google Camps. Também é um lugar para ideias, maravilhoso para quem não conhece. É um metro quadrado divino aqui em São Paulo, que vale a pena ser conhecido. Sabe, em 11 anos, quantos empreendedores passaram nesses 11 anos? Nas horas vagas, eu sou conselheiro e diretor lá na Fiesp. Qualquer um é também lá, eu também sou. Estou lá há 30 anos já, então tenho até garagem lá embaixo, isso não é brincadeira. Então, vocês olham, em 11 anos, a Fiesp já passaram por lá 53.200 e 300 projetos e ideias. Qual que é a grande sacada? A cada 6 meses rolam esses eventos lá. É escolher startups, ideias boas, e pôr junto com os empresários, já para que aquele namoro aconteça com o empresário, olhando a empresa que está ali pré-selecionada. Nós, de CETEC e outros ambientes, estamos ali namorando o cara também, para ele ir para os nossos ambientes. City, prestem atenção nisto aí, ó. City, Distrito da Inovação da cidade de São Paulo, que vai mudar São Paulo daqui a 4 para 5 anos, quando o CEAGESP for embora de lá, e o Cadeião de Pinheiro sair de lá. A gente ficou 8 horas sentado com o pessoal do Fórum Econômico Mundial. O que nós estamos fazendo com esse grupo do Fórum Econômico? Nós vamos, em janeiro, para Davos, apresentar, lá em Davos, cada evento desse mundial que tem em Davos, eles distribuem um prêmiozinho para o mundo. Este ano, o prêmiozinho que vai ser distribuído para o mundo é de 15 bilhões de dólares. Então, os projetos que conseguem se inscrever concorrem a um quinhãozinho deste. Então, está nascendo aí, dentro do IPT, um grande espaço também, um parque tecnológico, um coworking chamado IPT Open, que vai ser já o embrião desse outro grande negócio chamado City. Vai mudar aquilo tudo. E o CETEC está ali metido nessas coisas todas, né? Agora nós vamos começar a falar de CETEC. Olha esse link, Imunogenic. Essa empresa lançou, esta semana, quinta-feira, uma busca de voluntários para entender a rinite alérgica que as pessoas têm. Quem tem rinite alérgica e quiser se submeter a esse teste, vai lá, tira o seu sangue e você vai entender por que essa rinite desgraçada te pega, seja lá do ácaro, seja da lactose, seja do gato, sei lá.
mas vai identificar. Imunogenic do CIETEC está colocando à disposição e quer 1.000 candidatos. Quem chegar primeiro vai fazer isso tudo de graça. A Engrenar, ela desenvolveu uma plataforma, já testou há 2 anos dentro da AACD, Associação da Criança, né? Associação da Criança, AACD. AACD, todo mundo sabe que é AACD. Bom, AACD, porque se não tiver, fala comigo, tá? Então, ele desenvolveu uma plataforma que as crianças que têm problema cognitivo e motor estão com um mouse diferenciado e um jeitinho de programar diferente. Isso foi mostrado agora, já está pronto, já temos várias classes testadas, e agora o próximo passo é entrar em escolas bem maior, como Fundação Bradesco e SESI. Estamos prontos com a empresa para botar lá dentro. Vamos lá. Alqueme. Esta empresa está pronta, iniciando agora, essa semana já está entrando máquinas no biotério especialmente feito para essa empresa testar medicamentos antitumorais para câncer feminino. Então, a Alqueme, um laboratório que só aí dentro tem quase 4 milhões de equipamento, logo começa a testar em humanos essa parte de fármacos antitumorais. Invetec. Esta empresa é o mundo de robótica de segurança. Nós já temos um robô, 2 robôs andando dentro do CIETEC, este de segurança, que vai ser começado a testar dentro de shoppings e estacionamentos grandes. É uma graça, esses bichos aí já. Hein? Como? Segura o quê? Segura o bicho? Ah, é seguro. Por enquanto ele não é muito seguro, porque a rodinha dele não está muito boa. Quer dizer, ele tem que regular as rodinhas. Então, eu vejo ele bater na parede. Se as rodinhas não andarem juntinhas, ele estava lá agora esses dias, estou regulando a rodinha do robô. Eu entendi, depois dei muita risada. Mas vamos lá. A Tissue Labs é uma empresa que está fazendo tecidos humanos. Nós já temos a Pluricel, uma empresa que está fazendo pedaços de reconstrução do coração e do pâncreas, e esta empresa faz pedaços dos tecidos que são necessários para essas reconstituições. Seleno Life. Vocês sabiam que todos vocês estão com falta de selênio no corpo? Tem uma empresa no CIETEC com uma equipe que há 30 anos estuda a falta de selênio na natureza. Então, nós temos que reconstituir selênio pelos vegetais, pelos minerais, incorporar isso na nossa dieta para a recomposição do selênio, que está dando um monte de problema no nosso organismo. Olha, Festival de Pinheiros, que rolou neste domingo. Alguém foi no Festival de Pinheiros, que é tradicional? É um festival gostoso, comilança, milhares de pessoas nas ruas de Pinheiros. Todo o alimento que sobrou, todo esse alimento foi feito compostagem por essa empresa do CIETEC, 40 pessoas em cooperativas pegando esses alimentos e fazendo compostagem e destinando para hortas comunitárias da cidade de São Paulo. Então, é um ativo social muito bacana que nós temos com a Ecaplan, que faz também, é o mundo do carbono, é o mundo da compensação de carbono. É a VR Monkey, é o mundo de óculos VR, esses óculos, Samsung e Google, ele está dentro dos 2 óculos, com inovações pontuais para esses 2 produtos. VR Monkey, os clientes dele. Quem já foi no Museu Catavento e viu a história dos dinos do Brasil, ele que montou. Aromatice, ó, esta empresa Aromatice é o mundo da nanocosmecêutica, o cosmético que é embelezador e terapêutico. Você tem um novo mundo que está chegando aí de cosmética. Deve, esta empresa que estava ali mexendo com a gente para o Fórum Econômico Mundial, ela que foi eleita. Essa empresa saiu do CIETEC há 7 meses,
porque ela tinha 40 pessoas lá e precisava pular para 100 pessoas. É o mundo da internet, IoT, Internet of Things, a internet das coisas. Essa é uma das startups mais modernas desse Brasil. Incor, a Dibjatene, uma equipe que lançaram os primeiros estentes coronários no Brasil. Esta empresa a Inovatec foi comprada pela Saitec de Goiânia. Este ano está chegando a 70 mil estentes botado em peito de brasileiros por 1/4 do preço do estente importado. Tá? Espero que ninguém precise. Tá? Agora, essa empresa é esta aqui. Só essa empresa usa 500 metros quadrados dentro. O professor Alessandro conheceu o Rodrigo, que é formado nessa faculdade, ele é formado em Direito na Sanfran e ele é politécnico da USP. Não é um ser normal, não é? Então, vocês vão receber 2 tubinhos desse cada um, que é o produto para combater a dengue mais moderno que tem no mundo, uma patente Fiocruz, transferida há 4 anos para uma startup do CETEC, que ganhou concorrência até de uma Singenta na época, e está pronto para ir para o mercado. Eu vou dizer para vocês, não teve autoridade que não pegou isso na mão nos últimos 2 anos. Isso já devia estar implantado como política pública em muito lugar. De Alckmin, de Márcio França, de Davi Wip, né? Agora, quando o Zago passou, nosso ex-reitor da USP, que ficou secretário lá da Saúde de São Paulo, a gente teve com todas essas autoridades, mas nesses últimos 2 anos, implantar uma política pública nesse país de saúde estava muito difícil. Essa foto eu que tirei é uma porcaria, totalmente, mas essa empresa é uma das coisas lindas nossas. Ela está aqui em Cotia e é o mundo dos ventiladores pulmonares, gente. Qualquer um de nós que precisar fazer uma cirurgia acima de 5 horas tem que pôr um ventilador pulmonar para você. Esta empresa já abriu a filial dela nos Estados Unidos e é uma das empresas que passa esse ano de 100 milhões de faturamento. Só essa empresinha, uma startup, ganhou 10 milhões do BNDES para fazer a limpeza daqueles metais de urânio das indústrias nucleares do Brasil, lá de Poços de Caldas. Mais uma, então. Isso aí saíram 5 containers desse do CETEC, 5 desse, olha que beleza, lá para Poços de Caldas. Mas se vocês forem agora, depois de tudo funcionando, não está com dinheiro de manutenção, está tudo parado. Gesto. Esta é uma empresa que está passando de 100 milhões também. Por que eu estou falando passando de 100 milhões? É o mundo de gestão de saúde. Esta empresa, que saiu do CETEC há 5 anos, Fabiana Salles, ela já está administrando quase 7 milhões de vidas. O que é administrar a vida? As empresas têm seguro-saúde e precisam pôr gestão e inteligência, porque é o custo mais caro das empresas hoje, está sendo saúde para os empregados. E a Gesto botou inteligência nessa gestão. Gesto Saúde. Eu vivo falando, porque esta matéria, gente, foi feita há 4 anos que o Brasil estava procurando a sua primeira unicórnio. Esta revista da Local Web foi feita dentro do CETEC. Tem 2 capas nossas aqui, e nós apostávamos que esta seria a primeira unicórnio do Brasil a valer 1 bilhão. Mas não deu certo, mas ela ainda vai chegar. E eu brinco que a gente muda de humor esse Brasil, se a gente encher esse Brasil de empresas de 20, 30, 40, 100 milhões de faturamento. Eu também quero unicórnio no CETEC. Mas isso é um negócio que está deixando as pessoas um pouco... Não, porque eu quero um unicórnio, porque tem que ter unicórnio, né? Tem que ter gazela. É um termo que não pegou no Brasil. Não sei por que não pegou gazela no Brasil. Tão bonitinho, né? Mas a gazela é aquela startup que pula rápido e que dá voos. É aquela startup de 30, de 40, de 100 milhões. Guardem esse nome. E sem ficar pensando besteira aí, não é? Comunicação. Para fazer essas coisas acontecerem, olha, um espaço desse que eu estou tendo e o barulho que nós vamos fazer com isso aqui, vocês não têm ideia. A assessoria de comunicação está lá esperando as fotos, não deu para mandar ainda. Para quê? Divulgar que nós estamos aqui. Nós precisamos comunicar.
Este livro foi lançado na Bienal do Livro ano passado. Isso aqui é a comunicação. Como é que ela está? Como é que a gente está precisando comunicar hoje em dia esse monte de coisa linda que a gente escutou? Como é que a gente comunica de uma maneira gostosa para quem lê? Como é que você fala de inovação sem ser maçante? Então, este livro, Inovação, Comunicação no Brasil, foi um cara que nós co-orientamos na Metodista, né? E lançamos esse livro, eu prefaciei, mas eu quero que vocês, na vida de vocês, ponham no radar de vocês um site para acompanhar da Confederação Nacional da Indústria, este movimento brasileiro chamado MEI, Movimento Empresarial pela Inovação. Entrem, botem o radarzinho de vocês, olhando o conteúdo e o rumo da indústria brasileira dentro da CNI. A Fiesp também, mas como eu sou lá também conselheiro lá da CNI, eu brigo por isto, certo? Essa pasta já foi. Tá? Alguém aqui assina essa news mundial que chama The Brief? Alguém conhece ela? The Brief. B-R-I-F. Vocês vão acordar, às 7h01 ela entra no celular. 8 a 15 minutos lendo, você fica por dentro do mundo em vários assuntos, né? Mas acompanha o brief, não vou falar dos outros, pô, chega, né? Acho que é isso. Desculpa, passei 1 minuto, tá? 2, não é? Mas... Uma salva de palmas. Vamos falar.